Diz aí, meu povo, bem-vindo aí mais uma aula de processamento digital de imagens. E vamos continuar de onde nós paramos aí no vídeo anterior. A gente tinha terminado falando sobre essa figura, né, esse desenho aqui que nós mostramos, que é um sistema genérico de captura e processamento de imagem. Passa por basicamente todas as etapas que pessoas que lidam com processamento de imagem no dia a dia, elas trabalham, né, elas operam. E importante é a gente definir bases comuns para o que seja uma imagem. Uma definição que vocês vão encontrar lá no livro do Gonzalez é que uma imagem é qualquer visualização que você gera por algo que você percebe do mundo, né? Percebe do mundo, seja na forma de uma obra de arte, de uma gravura, de uma cena, de qualquer coisa que você registrou. Então, isso é uma imagem. A imagem pode ser até de pensamento, né? Se você fechar os olhos e imaginar um cachorro, isso na tua cabeça está sendo uma imagem. É uma forma de você registrar algo que você percebeu do mundo e que normalmente é associado com o nosso sistema visual. Quando a imagem ela é registrada em algum tipo de meio, algum tipo de suporte, seja um papel, uma tela, né, ou algum tipo de uma parede, isso é chamado de figura. Então a figura ela é representada pela impressão de uma cena que você tomou de algum local em um meio físico. Então os livros de processamento de imagem, o Gonzalez especificamente, ele faz essa distinção entre imagem e figura, e a gente vai usar essa distinção aqui nos nossos slides. Mas para que tanto a gente quanto a máquina a gente possa ter uma base comum para discutir sobre o que seja uma imagem, a gente vai representar essa imagem, ou costuma-se representar essa imagem na forma de uma função. Funções são coisas simples de serem entendidas, né? A gente trabalha com função e desde o ensino médio, né? O conceito de função. E uma função, em se tratando de imagens, nada mais é do que uma representação bidimensional. E normalmente essa representação bidimensional da função que nós utilizamos, ela armazena valores proporcionais ao brilho da imagem naquele ponto. Brilho entenda-se como sendo a percepção, a quantidade de luz que chega em determinados pontinhos daquela tua imagem. E as imagens podem ser policromáticas, quando elas têm mais de uma cor, e podem ser monocromáticas. As imagens mais comuns que as pessoas usam para desenvolver algoritmos e processamento de imagem são imagens monocromáticas. Por quê? São imagens mais simples de serem trabalhadas. As imagens monocromáticas, né, essas funções luminosas, elas só contêm uma informação associada com cada ponto XY, que é o brilho. E só o brilho é fácil de você tratar, ou fácil não, né? É mais tranquilo de você tratar num algoritmo do que você utilizar tanto o brilho como a cromaticidade. O que é que vem a ser a cromaticidade? É a cor em si, né, das regiões, dos locais onde você está percebendo na tua figura. Então, as imagens que a gente vai trabalhar normalmente são chamadas imagens monocromáticas e elas são as imagens mais comuns. Exemplo de imagens monocromáticas, imagens de fotos antigas, imagens em preto e branco, impressão em livros antigos. Os livros hoje já estão bem coloridos, mas até algum tempo a impressão colorida não era comum. Tá? Então, são exemplos de imagens cinzentas que nós podemos tomar contato. E uma forma de você entender essa função é como sendo uma representação de intensidade luminosa que varia de 0 até infinito. Gente, esse infinito aí não é bem um infinito como a gente tem a noção de que seja um brilho extremamente forte que vai, né, nos cegar, não. Um infinito, né, aí na nossa função de intensidade luminosa, nada mais é do que um máximo que você consegue associar com determinada intensidade de brilho. Um infinito, por exemplo, pode ser numa câmera, quando você captura uma determinada cena, um tom de cinza totalmente branco, totalmente claro. Aquilo ali seria o seu infinito, mas essa é a representação matemática de uma função de intensidade luminosa analógica. A gente não tratou nada ainda de digitalização dos valores, né, para dentro da máquina. Então, brilho para mim pode ser 0, quando eu tenho ausência total de luz, né, um local totalmente apagado, sem luz nenhuma, emitida por nenhuma fonte de luz. E o infinito poderia ser a máxima tonalidade de cor, de luz, de brilho que você poderia perceber ou sentir. Exemplo do infinito, por exemplo, você ficar olhando para o sol de meio-dia. Ninguém faz isso, né? Para mim é uma noção de infinito aí, de brilho extremo.
Então, essa intensidade luminosa, esse f de x que aparece aqui, ele pode ser entendido como uma combinação de duas coisas que acontecem para a formação da imagem. Uma, a luz vem e ela bate sobre o anteparo, bate sobre o local onde está a cena que você está olhando. Você está olhando para aquela cena, a luz bate, ela reflete. Quando ela reflete, ela chega no teu olho, ou chega no sensor, né? Os nossos olhos são dois sensores. E aí, o que você percebe que essa função de intensidade luminosa, ela vai ser produto de duas coisas. Esse produto aqui é um produto matemático que as pessoas conceberam para interpretar a formação da luz, a formação das imagens, que leva em conta duas coisas. A intensidade luminosa que bate sobre a região, sobre o material, e a reflectância do material. A reflectância é a capacidade que o material tem de refletir a luz. Por exemplo, uma superfície branca, ou clara como aqui a palma da minha mão, ela tem uma reflectância alta, comparada com a reflectância do meu cabelo, que é mais escuro, reflete pouca luz. Então, disse que nessa função matemática que representa aqui a formação da imagem, a intensidade luminosa varia de 0 a infinito, ou seja, você pode ter qualquer variação de brilho topando aqui sobre tua cena, e a reflectância varia de 0 a 1. 0 significa o quê? O material que não reflete luz, e 1 é o material que reflete tudo que toca sobre ele. Um exemplo de material que não reflete luz é um material bem preto, né? Ou um material que tem uma reflectância muito baixa. Um exemplo é um material novo que está surgindo aí chamado de Vanta Black. Se vocês tiverem curiosidade de procurar, é um material que tem reflectância baixíssima. As pessoas usam isso, né, para fazer alguns tipos de estudos sobre luz. E um material que tem reflectância próximo de 1, por exemplo, né, um material branco. Essa parede aqui de trás, ela é bem branquinha e a reflectância dela é bem próximo de 1. Significa que a luz que vai bater em cima dela, ela é toda refletida. Então, materiais que têm reflectância próximo de 1 tendem a refletir toda a luz que incide sobre ele. E materiais que têm reflectância 0, eles tendem a absorver a luz que incide sobre ele. Essa equação aqui, ela não tem muita utilidade para nós nesse momento, mas daqui a algumas aulas, quando a gente estiver trabalhando sobre um tipo especial de filtragem, a gente vai voltar a essa equação e ver como ela é importante no entendimento da formação da luz. E como é que as imagens monocromáticas podem ser representadas dentro do computador? Quando você usa algum dispositivo de aquisição para trazer a imagem do mundo real para dentro da máquina, a sua imagem monocromática analógica, ela passa a ser chamada de imagem monocromática digital. Então, as imagens digitais, elas são representadas por um conjunto de matrizes, né, ou uma matriz que tem associado a ela linhas, né, e colunas. Esse arranjo por linhas e colunas, esse é um arranjo bem comum para a gente. A representação é uma forma de você representar uma espécie de plano. E o plano que você percebe é a matriz com a tua imagem. E essa matriz, cada pontinho dela, ela identifica o brilho naquele ponto, né? A quantidade de luz que foi refletida. E esse brilho, né, esse tom, ele é chamado normalmente de tom de cinza. Então, esse tom de cinza é a intensidade luminosa do brilho do ponto naquela posição. E as matrizes, os elementos da matriz, são chamados de pixels, que é uma abreviatura de Picture Elements. É um nome bem antigo, né? E se usa, até hoje a gente usa esse conceito de pixels, mas tinha um nomezinho diferente para ele também no passado, PELS, também é uma abreviatura de Picture Elements, né? Mas ninguém usa muito, né? Porque PELS provavelmente é mais difícil de pronunciar do que pixels, e pixels é um nomezinho mais popular. Uma coisa interessante sobre a representação da nossa matriz é a seguinte: os sistemas de aquisição de imagem fazem armazenamento da matriz da primeira linha até a última linha. Linha após linha, é assim que os sistemas as matrizes são adquiridas para dentro da máquina, as imagens são adquiridas. E normalmente a forma como as imagens são armazenadas em arquivo, desde a primeira linha até a linha de baixo. Ninguém pensou, na época em que começou a estudar essas coisas, começar a armazenar da linha de baixo até a linha de cima. Até porque os primeiros scanners, eles varriam a figura, eles varriam a imagem, né, os primeiros dispositivos de aquisição.
E as primeiras linhas que eram armazenadas eram as linhas de cima, né, na sequência da imagem. E quando a gente vai interpretar uma cena, normalmente a gente começa a olhar de cima para baixo, é natural, e foi o sistema que adotaram. E nos livros de processamento de imagem, você vai encontrar esse sistema de coordenadas aqui sendo apresentado. O X para baixo e o Y para a direita. Normalmente a gente costuma trabalhar com esse sistema de coordenadas, né, o plano cartesiano, com o X para a direita e o Y para cima. É a forma que a gente aprendeu lá no ensino médio, né, entender os conceitos das funções. Só que aqui no nossa interpretação, se você colocasse o X para a direita e o Y para cima, o seu sistema seria um sistema canhoto. Isso tem algumas implicações na construção de equações e compatibilização com coisas que envolvem a transformação da imagem. Então, se você observar essa matriz que a gente mostra aqui, com esse sistema de coordenadas, e você pegar a figura e dar uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, você vai encontrar direitinho o seu eixo X para a direita e o Y para cima. Tá? Então, essa é a notação que nós vamos utilizar, a notação que o livro do Gonzalez usa. E a notação também que o OpenCV usa, pelo menos na maioria das construções dos acessos aos pixels das imagens, das construções dos pontos, é assim que a gente representa, é assim que se representa. Tá? E essa é a nossa imagem. As imagens elas podem ter tamanhos diferentes e elas podem ter quantidades de tons de cinza diferentes, inclusive cores. Tá? E quando a imagem é colorida, né, normalmente uma só matriz não dá para guardar a informação da cor. Você precisa de mais matrizes, né, fazer composição de funções de intensidade luminosa diferentes. Então, as funções de intensidade luminosa, elas têm componentes diferentes de acordo com a quantidade de cores que você quer representar ou quantidade de informações que tem. Normalmente, nas imagens que a gente lida no dia a dia, a quantidade de matrizes que nós utilizamos é normalmente 3. São imagens que guardam informações do verde, vermelho e azul, mas existem sistemas de imagens que guardam bem mais do que 3 matrizes. Por exemplo, imagens de satélite. Elas podem gravar mais do que 3 componentes ou mais do que 3 bandas. E qualquer posição XY nessa figura, ela tem uma resposta, né, para uma função I proporcional à quantidade de tons que tem naquela posição, que a gente chama de espectro, né? O espectro luminoso. Cada componente de cor ocupa uma faixa do espectro e a matriz ou a imagem policromática armazena isso daí. E a gente usa várias imagens para armazenar a noção de cor. A gente já vai ver. Tá? E as imagens mais conhecidas que a gente usa para armazenar imagens coloridas já são do nosso dia a dia, são do nosso cotidiano, a gente toma bastante contato com elas, que são as imagens JPEG, PNG e GIF. São as 3 tipos de imagens mais comuns que estão em contato com a gente no nosso dia a dia. Porque essas imagens são as mais comuns, são as imagens que mais se popularizaram, são imagens que tiveram mais suporte e principalmente divulgação e disponibilidade nos navegadores, né? Navegadores web, eles têm suporte desses formatos e são normalmente os formatos prediletos aí por quem trabalha com imagens e armazena imagens dentro de uma máquina. E as imagens, né, para você fazer aquisição, normalmente envolve um processo de captura. A captura da imagem, ela pode vir de diversos locais diferentes. Das formas mais comuns é de dispositivos que são sensíveis a energias eletromagnéticas. A forma mais comum, o dispositivo mais comum é a luz, né? A luz visível. A luz visível é uma fonte de energia que está bastante próximo da gente e a gente tem um sensor pertinho aqui de nós, que é o nosso telefone celular. Todo telefone celular tem uma câmerazinha e essa câmera é um sensor, ela tem dentro dela um sensor que é sensível à luz visível. Mas tem outros tipos de sensores também, tem sensores sensíveis à luz ultravioleta, infravermelho, são aqueles sensores de luz noturna, sensores de raio-x e vários outros. E um que é bem interessante é um sensor que cria imagens e é sensível à fonte de energia eletromecânica, que é o ultrassom, né? O ultrassom é
aquele equipamento médico, que o médico passa no teu corpo, né? E na medida que ele vai passando, o ultrassom vai dando imagem das suas vísceras. E os tecidos moles e os diversos tipos de tecidos moles que você tem no teu corpo e os ossos, eles refletem o som de uma forma diferente, e aí a máquina consegue produzir uma imagem para você. Mas todo sistema de captura ele possui um digitalizador que pega as intensidades luminosas e converte isso em uma sequência de bits que pode ser interpretada. Mas as imagens digitais mais comuns, elas são as imagens baseadas em sensores de linha e em sensores de área. Essas imagens elas criam matrizes que têm valores discretos. Discreto que eu digo é que não são contínuos. Por exemplo, o valor dos tons que vão do claro até o escuro não envolve infinitos níveis que podem ser representados na máquina. Não, tem uma quantidade de níveis limitada. Mas embora seja limitado, né, essa limitação que os dispositivos nos dão, ela é mais do que suficiente para que um ser humano consiga representar uma imagem e interpretar as imagens que estão lá. Tanto em intensidade quanto em posição espacial. A posição espacial se diz respeito à quantidade de pontinhos que você pode usar para representar a tua cena. Essa imagem que vocês estão vendo aqui da minha face, ela tem 640 pontos de largura por 480 de altura. Isso aqui é o tamanho das matrizes que estão sendo usadas para guardar esses pontos aqui. Os scanners de linha são os sensores de linha, perdão, são aqueles sensores que estão presentes em scanners de mesa. Scanner de mesa é aquele dispositivo que você abre uma bandejinha, coloca o papel de baixo, fecha, e ele sai varrendo um carrinho. Na medida que ele vai varrendo o carrinho, tem uma barrinha luminosa que acende, e aquela barrinha dali é um sensor de linha. Ele emite luz no papel, a luz que é refletida toca no sensor, e esse sensor converte as linhas da matriz da figura que vai ser capturada aí para dentro da máquina. E os sensores de área são aqueles sensores da câmera filmadora. Provavelmente todos nós temos um sensor de área na mão, que é o sensor que está presente aqui na câmera do nosso telefone celular. Esse é um sensor de área. Já vou mostrar um exemplo de um sensor de área que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para a gente ver como é que ele pode ser. As imagens que você adquire, elas podem conter informação de cor ou não. No passado era bastante comum a gente ter imagens, ou ter matriz, ou câmeras filmadoras, que filmavam apenas em tons de cinza. Elas não conseguiam capturar a cor, porque era caro, né, o processo de formação de cor, o processo de captura da cor. Mas hoje está mais barato e na verdade a coisa quase que se inverteu. É difícil você encontrar hoje um dispositivo de aquisição, uma filmadora, que capture só em tom de cinza. A maior parte das máquinas que estão disponíveis para a gente fazer essa captura de imagens, as câmerazinhas, principalmente câmeras web, que são bem próximas, bem comuns às aqui da gente, elas capturam imagens em cor. E dá para você encontrar câmeras como essa, baratinhas, na faixa de até R$10 aí na internet, que capturam já com cor, com tudo. Então, quando a imagem é monocromática, apenas uma matriz é usada. E essa matriz é representada em escala de cinza ou grayscale. Então daqui para frente, quando eu me referir a uma imagem grayscale, uma imagem em cinza, entenda-se que é uma imagem monocromática. Ela só tem apenas uma componente de cor. Se as imagens forem policromáticas, coloridas, elas vão ter 3 componentes de cor normalmente. O modelo de cor, que é a forma como se representa a cor na imagem, ele é bem variado. Existem vários tipos de modelos de cor para se representar imagens, e os modelos de cor se adaptam ao tipo de aplicação que eles querem fazer. Por exemplo, para a máquina, a forma mais comum de se representar um modelo de cor é o modelo de cor chamado de RGB, onde cada pontinho ou cada pixel ele tem associado 3 informações. Um tom representando a quantidade de vermelho, um tom representando a quantidade de verde e um tom representando a quantidade de azul. Isso você pode representar como sendo 3 matrizes diferentes. Uma matriz para guardar todas as tonalidades de vermelho, outra só todas as tonalidades de verde, outra todas as tonalidades de azul. É assim que normalmente as pessoas armazenam as imagens. Ou então você pode trabalhar de forma que cada pixel dessa matriz consiga guardar 3 informações ao mesmo tempo, que é o valor de RGB
para aquela tua imagem. Então são as imagens mais comuns que você encontra, são as imagens em tons de cinza e as imagens policromáticas ou coloridas nesse modelo RGB. Existem outros modelos de cor e outros modelos de imagem em tom de cinza, mas não vem ao caso agora aqui na nossa aula. E a quantização diz respeito, ou a amostragem da tua figura, ela diz respeito tanto quanto a quantidade de linhas e colunas que você possui na tua figura, quanto a quantidade de tons que a figura possui. Essas imagens que vocês estão vendo aqui na nossa cena, elas são capturadas numa resolução que diz a quantidade de linhas e colunas. Isso é o que a gente chama de resolução da imagem. Normalmente o primeiro inteiro, o número inteiro que você usa, que aparece aqui nessa representação, diz respeito à quantidade de linhas que a imagem possui ou quantidade de colunas. Normalmente nas representações a gente coloca primeiro a quantidade de coluna e depois a quantidade de linhas. Por exemplo, a resolução Full HD tem 1920 por 1080. 1900 e 1920 pontos de largura, ou seja, a quantidade de colunas que você tem na tua figura. E 1080 é a quantidade de linhas que você tem na tua figura. Essa figura aqui tem 640 por 480 pontos. Eu posso mudar a minha amostragem, quer ver? Posso colocar uma tela bem pequenininha, modificando a amostragem. Essa telinha agora aqui tem 320 de largura por 240 de altura. Mas eu gosto mais assim, que eu consigo me ver melhor, né? Eu tenho a resolução agora, mudou para a resolução que eu estava trabalhando, que é de 640 por 480. Então, essa resolução ela diz respeito à quantidade de elementos que você tem nos sensores. A gente já vai mostrar um exemplo aqui de um sensor para vocês, né? Tem uma coisa boa aí chegando. E a quantidade de cores que você percebe, ela está associada com a quantidade de bits que você usa para representar cada pixel. Essa quantidade de bits, que a gente chama de M, ela diz a quantidade de tons que você tem. Quanto maior a quantidade de tons, mais detalhe, mais informação de cor você consegue representar. Quanto menor a quantidade de tons que você tem, de bits, menos informação de cor você consegue representar. Quantos tons normalmente se utiliza? Gente, normalmente se utiliza 256 tons, que é o equivalente a 8 bits. Com 8 bits, ou seja, 1 byte, que é a menor quantidade de informação que você consegue representar na tua máquina, já é suficiente para que teu olho consiga perceber direitinho a grande parte das cenas que estão disponíveis aí no mundo real. E 256 tons de cinza, vamos chamar assim, são suficientes para que teu olho humano consiga perceber a maior parte dos tons que estão lá. E uma coisa, se você puder fazer um experimento legal, bem legal o experimento, você cria uma imagem, né, no seu software preferido, e você coloque metade da imagem numa cor e outra metade na outra. Só que você vai fazer o seguinte, você vai usar duas cores. Uma cor que tem um cinza e a cor vizinha é um cinza praticamente no mesma cor, só que com um tom a mais ou a menos. Por exemplo, você vai criar uma matriz de cinza e o tom desse cinza daqui é um tom 200. Se você tem 256 tons de cinza, os seus tons de cinza podem ser representados de 0 até 255. Então, use, por exemplo, um tom 200 e ao lado, metade da outra imagem, 201. Eu garanto que seu olho não consegue distinguir. Que o olho da gente é muito ruim para ver essa diferença utilizando 8 bits. Então, por isso que se usa 8 bits ou 1 byte, já é a menor quantidade que o computador consegue representar, né, para uma informação, e já é mais do que suficiente para o seu olho não conseguir perceber diferenças. O nosso olho humano, ele consegue perceber diferenças de quando essa distinção entre um tom e o tom vizinho, ela ultrapassa 8 tons ou 9 tons, dependendo do olho do observador. Então, você colocar, por exemplo, um tom de cinza 200 e o outro 208, seu olho já consegue sacar a diferença. Então, é assim que se usa, né? E se você tem imagens coloridas, você vai usar 3 dessas matrizes aí. Então dá para ver porque é que as pessoas preferem trabalhar com uma matriz de tom de cinza ao invés de usar 3, que é bem mais caro computacionalmente.
E aí vem alguns efeitos, né, que as pessoas percebem quando vão trabalhar com imagem. Um dos efeitos é o que se chama de perda de detalhes. Quando é que acontece essa perda de detalhes? Preste atenção aqui nessa minha imagem e agora eu vou colocar a imagem menorzinha. Né? Dá uma olhada aqui no meu olho, como ele era e como ele está agora. A quantidade de pixels diminuiu. Quando a quantidade de pixels diminui, você percebe menos informação. Então, quando essa informação volta, né, quando a gente aumentou aqui a cena, a quantidade de pixels aumentou e aí você não percebeu a cena, não percebeu, ou melhor, você percebe mais detalhe. Mas, se você pegasse uma cena como essa daqui e você fosse diminuindo o tamanho da matriz e só redesenhando os pontinhos aqui, olha o que você percebe. É um efeito que parece um tabuleiro de xadrez e é o nome que se dá a esse efeito. É quando você reduz a resolução espacial da imagem. E tem aqui um exemplozinho que a gente fez, vou te chamar aqui um colega para mostrar um exemplo do efeito da resolução espacial. Olha só, gente, eu estou pegando aqui uma cena minha de outra câmera e essa cena ela tem 3 matrizes. Essa matriz aqui que está do lado esquerdo, ela é a matriz original, o tamanho original que eu capturei a cena. A matriz do centro é uma matriz cujo tamanho é 1/8 dessa matriz da direita. E essa aqui é 1/16 dessa matriz aqui do lado de cá. O que é que você está percebendo? Eu estou pegando só as matrizes, redimensionando a matriz, diminuindo a matriz, e depois só faço aumentar a matriz, replicando os pixels. Para quê? Para que você tenha uma ideia de relação entre o tamanho físico e o tamanho em elementos da matriz que você pode perceber. Veja que da primeira para a segunda imagem acontece alguma perda de detalhes, mas você já não percebe tanto quanto da segunda para a terceira. Então, quanto menor a imagem, mais detalhes você vai perdendo. Esse aqui é o efeito chamado efeito de tabuleiro de xadrez. E tem um outro já que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o efeito que acontece quando você reduz a quantidade de bits. Quando você reduz a quantidade de bits que a imagem possui para representar os tons de cinza, acontece um problema também, que é o seguinte: quando você vai diminuindo a quantidade de bits, os inteiros que você usa para representar a tua escala de cinza, eles vão saltando. Por exemplo, quando você usa 8 bits, do primeiro inteiro, que é o 0, para o segundo inteiro, você salta uma intensidade de tom. Você vai do inteiro 0 para o inteiro 1, ou seja, do tom de cinza 0 para o tom de cinza 1. Se ao invés de utilizar 8 bits, você utilizasse 7 e mantivesse a mesma proporção de 0 até 255 tons, você saltaria do tom de cinza 0 para o tom de cinza 2, depois para o 4, para o 8, até chegar no 255. Qual é o problema disso? É que você vê um efeito chamado de falso contorno. Vai chegar numa posição, né, numa situação onde você vai reduzir tanta quantidade de bits, de forma que o pulo que você dá de uma intensidade de cinza para a intensidade de cinza seguinte é mais do que o olho consegue perceber ou consegue interpretar em termos de salto visual. Aqui, por exemplo, tem uma imagem, que é a imagem lá do Gabriel, onde eu represento a imagem com 5 bits, com 4, com 3 e com 2 bits de resolução. Com 5 seu olho praticamente não percebe, mas com 4 já começa a perceber. Olha aqui esse efeitozinho surgindo. Nesse aqui é forte, nesse aqui mais forte ainda. E aqui uma imagem, ó, novamente, né, aquela firulazinha, onde a gente mostra o exemplo do falso contorno com 3 tons diferentes. Aqui eu estou utilizando 256 tons de cinza para representar cada uma das matrizes de cores. Aqui eu estou utilizando, eu acho que são 32 tons, e aqui eu estou usando 16 tons de cinza, né, por aí. Então, se você perceber, acontece aqui nessa imagem da direita uma representação muito mais ruim da cor que você tem na figura. E essa representação ruim que aparece aí, ela é chamada de efeito do falso contorno. Por que é falso contorno? Porque existem contornos na figura, o que a gente entende como um contorno, que não estavam ali.
Eles não deveriam estar, mas aparece por quê? Porque a imagem que você está usando é uma imagem de qualidade ruim em termos de quantidade de bits que você representou. Tá? Então, a resolução espacial ela é interessante, ela é importante que você preste atenção, porque ela diz respeito à quantidade de elementos que você tem no que se chama de registradores do seu sensor. O sensor ele tem uma certa quantidade de elementos, né, na matriz que você está usando para capturar, e quanto maior a quantidade de sensores, geralmente melhor a quantidade de riqueza de detalhes que você tem. Se você tem uma câmerazinha lá que tem uma webcam que normalmente captura 640 por 480 pontos, você vai conseguir perceber uma quantidade bem menor de detalhes do que num telefone moderno que você consegue filmar, né, resolução de 4K. Tá? Mas quanto mais detalhe para você ter, mais memória você vai precisar para guardar aí a tua imagem. E, por exemplo, para uma imagem cinza, com resolução de 640 por 480 pontos, a gente precisa de aproximadamente 300 KB para guardar a imagem cinzenta. Se a imagem for de 1024 por 1024, olha a quantidade de memória, 1 MB. E por aí vai crescendo. Né? Então, quanto mais memória você tem, né, mais imagem você consegue guardar, você consegue representar. E claro, né, para que você consiga armazenar essas coisas dentro de uma máquina, você tem que usar algum tipo de método de compressão. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Maior resolução, se você tem uma imagem boa, né, uma imagem com uma quantidade de pixels grande, não significa em melhor qualidade, né, uma qualidade melhor. Muita gente vai comprar lá um telefone, né, meu telefone novo tem 20 megapixels de resolução. 20 megapixels quer dizer que sua imagem tem uma quantidade muito grande de elementos no seu sensor. Mas não quer dizer que o sensor seja muito bom não. Né? E para exemplificar aqui essa ideia da por que um sensor com uma quantidade grande de elementos, uma quantidade grande de pixels, né, para que ele consiga capturar, não necessariamente significa que você vai ter uma imagem boa. Eu trouxe aqui, né, de casa um exemplo de um sensor. Né? Olha o meu sensor. Gente, é uma caixa de gelo. Né? Essa caixa de gelo levou aqui uns 3 ou 4 meses para vir da China para cá e eu comprei essa caixinha só para dar essa aula. E essa caixa, né, o nosso sensor, ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 elementos na horizontal. Acho que são 17 elementos na vertical e 17 elementos na horizontal e 10 na vertical. É um exemplo de como um sensor funcionaria. E por que eu trouxe essa caixinha de gelo? Porque a forma como a gente vai formar a imagem, vou mostrar como é que eu crio uma imagem aqui nesse sensor, ela funciona mais ou menos como uma imagem num sensor de área funciona. Claro que aqui é uma zoeira, né? É uma analogia bem tosca, mas dá para ter uma ideia de como é que a coisa rola. Eu peguei essa caixinha, né? Essa imagem daqui, tá aqui o tamanho do meu sensor, é 16 por 10 pixels, né? Um sensorzinho sem futuro. Como é que eu fiz para formar a imagem nesse sensor? As imagens dos sensores, elas funcionam como uma caixa de gelo, como essa que eu tenho aqui, que você deixa exposta em uma chuva. Eu peguei essa caixinha, deixei ela na chuva, estava chovendo aqui em Natal, deixei na chuva, uma chuvazinha rala, por uma meia hora. Entenda-se que o que é que eu fiz com isso? Eu deixei o meu sensor exposto a chuva. É algo parecido com o que você faz no seu sensor da câmera fotográfica. Você deixa o seu sensor exposto à luz. E o que bate sobre o sensor é uma chuva de fótons. E esse sensor aqui é bem pequenininho, né? A chuva que cai em uma determinada região é uma chuva de mais ou menos de intensidade normalmente constante. Ou seja, entenda que você tem uma imagem de brilho constante. E aí quando eu deixei o sensor aqui na minha chuva, durante um tempinho, olha como é que o sensor, ou melhor, a minha caixa de gelo, ela foi cheia. Se vocês perceberem aqui nessa cena, tem algumas caçambinhas dessa de gelo que receberam mais água, com essa daqui, por exemplo, do que outras que estão ali na vizinhança. Por quê? Porque como o sensor tem um tamanho pequenininho,
As intensidades luminosas que são recebidas têm tamanho variado. Se você pegar uma caçamba de gelo como essa que eu peguei, uma caixinha de gelo maior, e tivesse colocado do lado, eu não tinha essa caixinha, você veria que essas intensidades esses níveis de água aqui ficariam bem mais parecidos. Então, como isso se relaciona com os nossos sensores, né, que nós temos aqui no dia a dia? É que é o seguinte, quando você tem um sensor que é pequenininho, o tamanho dos elementos sensores que estão dentro dele, eles são muito pequenos e eles podem não pegar quantidade suficiente de fótons para compensar possíveis ruídos que o próprio sensor produz, o próprio sensor tem. Então, isso é para a gente perceber que nem sempre uma imagem que tem um tamanho muito grande significa que você tem uma imagem melhor. Você pode pegar um telefone desse moderno, né, um telefone de entrada, que tem um sensor lá de 12 megapixels, e você pegar um sensor de 8 megapixels de uma câmera reflexo um pouco antiga, você vai ver que a câmera tem uma qualidade de imagem muito melhor do que o sensor do telefone de entrada. Mas claro, isso não é regra, né? Esse sensor que a gente trouxe aqui, não necessariamente nos telefones modernos ele é um sensor ruim, né? Não é uma analogia para um sensor ruim. Porque os sensores hoje têm melhorado bastante, né, em termos da circuitaria ou da eletrônica, que faz o tratamento de ruído. Tanto é que você tem hoje na tua mão um telefone premium, você consegue ter um sensor que produz uma imagem muito melhor do que se produzia, né, numa imagem, numa câmera reflex que você tinha alguns anos atrás. Às vezes até igual, né, ou melhor, mas é bem provável que essas câmeras reflex elas sejam aposentadas aí no futuro, tá? Então, sem desculpa a brincadeira, né? Mas é mais para mostrar a analogia, essas coisas são legais que lembram a gente como é que as coisas do nosso mundo aí funcionam, tá? Então, para a gente fechar aqui nossa aula, vamos só fazer a representação de uma imagem aqui na nossa máquina. Vou matar aqui essas coisinhas. Deixa eu abrir aqui uma. Vamos criar a nossa primeira imagem digital. Gente, não tem nada a ver com o PCV, mas é para a gente entender um formato de armazenamento de imagem. É bem simples, o formatozinho é um formato bem antigo. A maior parte dos softwares hoje não suporta esse formato, mas tem um que suporta, tem um software que a gente usa aqui bastante que suporta, que é o GIMP. E a gente vai mostrar como é que você pode criar a tua imagem. É uma imagem bem simples, é um formato bem simples. Deixa eu abrir aqui. E vamos criar essa imagem, vamos criar a imagem na unha, né? O que é esse formato que a gente vai usar para exemplificar a criação da imagem? É um formato bem antigo chamado de NetPBM. NetPBM é mais velho que a serra. Foi um dos primeiros formatos criados com o objetivo de divulgar ou disponibilizar imagens na web, na net. E o NetPBM é bem simples, ele tem vários tipos de imagens que você pode representar no formato NetPBM. E a gente vai mostrar aqui um exemplo, um formato, que é um formato que você consegue criar uma imagem colorida, né, e usando uma representação de leitura humana. É um formato NetPBM, onde você vai gravar intensidades de tom colorido. Esse formato da especificação NetPBM, ele começa com os caracteres P3. É um arquivo de texto mesmo, você pode colocar o arquivo de texto e ele vai funcionar direitinho. Então o P3, no começo do arquivo, é o que se chama de Magic Number. É um númerozinho que fica normalmente nos começos dos arquivos e os softwares usam para identificar o que tem dentro do arquivo, né? É aí o Magic, né? O Magic Number. Depois vem a quantidade de linhas e colunas. Vamos criar uma imagem que tem duas linhas e 3 colunas e colocar cores nesses pontinhos da nossa figura. Eu vou colocar a imagem que tem 2 linhas e 3 colunas, só isso. Só você colocar esses 2 inteiros aqui. Depois da quantidade de linhas e colunas, você coloque o máximo tom de cinza que tem na imagem. Não é porque a imagem vai ser colorida, né, que a gente vai deixar de usar esse nome tom de cinza, o máximo tom. Eu vou criar um tom 255, que é o tom que normalmente a gente está acostumado a usar quando você usa 8 bits por pixel na tua figura.
Então eu vou usar aqui o 255 e vou criar 3 pixels para a minha figura. O primeiro pixel é um pixel preto, então vem aqui o R, o G e o B do pixel. Eu vou desenhar aqui, ó, o R, o G e o B, vou apagar isso aqui, claro, mas é para a gente saber qual é a componente de cor que a gente vai usar para desenhar o pixelzinho. Então o primeiro pixel, ele é um pixel preto. O segundo, na sequência é um pixel branco. Então são 2 linhas, então tem o primeiro pixel, o segundo pixel, agora depois vem o pixel que vem por terceiro pixel da figura. Eu vou criar agora um pixel azul, um pixel vermelho. 255, que é o máximo do vermelho, é o meu infinito aqui, tá? 0 e 0, para denotar que eu não tenho nada de verde, nada de azul. Agora vamos criar um pixel verde. Vermelho 0, verde 255 e azul 0. Então o pixel só tem intensidade de verde. Agora vamos criar um pixel azul 0, 0 e 255. Né? Cria aqui o pixel azul, já tem na minha figura um pixel. Bora. 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels, 5 pixels. Vamos criar um pixel de intensidade de uma cor qualquer. Deixa eu ver aqui, 233. Para a gente ver como fica. Então tem aqui os meus pixels criados na minha imagem aqui na unha. E agora vamos fazer a abertura dessa figurinha para a gente fechar aqui a nossa aula. Eu vou abrir a figura aqui no GIMP. Vamos abrir a figura aqui no GIMP. Vamos abrir a minha figura na unha. Opa, tá aumentando, tá aumentando. Bora pra cá. Ahá, aqui está a nossa figurinha. Então essa figura daqui. Então, aqui é a nossa figura. Cadê a figura lá que eu fechei? Tá aqui. Primeiro tom de cinza 0, né? Aqui é a quantidade de colunas, que é a largura e a altura da matriz. Perdão, troquei aqui as bolas. Segundo ponto é branco. Tá aqui o ponto branco. Terceiro ponto é vermelho, na sequência. Quarto ponto é verde, verde puro. Depois um pontinho azul, ó, 00255. E por último, um ponto com intensidade aleatória que deu um verdinho, né? Parecido com aquele que a gente escolheu. Então, isso é uma representação de uma imagem, um arquivo, é um formato de representação de imagem, assim que as imagens são guardadas, são armazenadas aí dentro da nossa máquina. Tá? Esse formato ele pode ser visto com o GIMP, né, que é o software que nós usamos aqui para fazer aqui o GIMP, né, o software que a gente usa para fazer o banco de visualizações, é um software livre e bem legal que vocês podem trabalhar aí para ver as imagens que vocês estão produzindo, tá bom? Então, com isso nós fechamos aqui a nossa aula de hoje, né? Tratou mais sobre a questão de representação de imagens e quantização de imagem, amostragem. E numa outra aula a gente vai mostrar para vocês como começar a trabalhar com o PCV e botar a mão na massa, né? Que todo mundo já está esperando. Bom, então, gente, obrigado aí por mais essa participação e esse interesse em ver aí nosso curso. E até uma próxima oportunidade com vocês.